Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando o Manhã Boa Nova. Hoje, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Eu sou Cláudio Palermo, aqui ao meu lado, Vanessa Cavalcante. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está aí ligadinho e ligadinha no nosso programa. Fique conosco. Temos muitas notícias, informações, espiritualidade e muita alegria nessa sexta-feira, tá bom? Vamos começar então pelos assuntos que teremos hoje. Hoje teremos também a participação de André Trigueiro com a Ecologia e Espiritismo, a coluna dele, toda sexta-feira. Nós vamos discutir aqui sobre a filosofia da antirreprodução, que está causando polêmica em todo o planeta. Eles afirmam, é um erro trazer novos seres humanos ao mundo? E confira também a participação do Miguel Guedes, do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, com o Boletim do Trabalho. No dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, em Guarulhos, a 16ª edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova. Nós vamos sortear hoje 3 pares de ingressos para a peça E a Vida Continua. Então você já pode ligar, fala com a Verinha, fala com a Martinha para você concorrer a estes pares de ingressos, tá bom? Essa peça é muito bacana e é só você ligar para 0800 979 5011. E aí você participa, porque no final do programa nós vamos sortear estes 3 pares de ingressos. Daqui a pouquinho falamos mais sobre a peça, tá bom? Participe aí deste sorteio. Exatamente. Está aqui conosco como comentarista hoje Adilson Ferreira, que é escritor e também comunicador da Rede Boa Nova de Rádio. Bom dia, Adilson. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. E também com a gente, direto do Rio de Janeiro, André Trigueiro. Bom dia, André. Tudo bom? Bom dia, meus amigos, aos ouvintes da Rádio Boa Nova, tudo ótimo. Bom dia. André, questão aí da febre amarela mais do que atual aqui em Guarulhos, não sei se você está sabendo, o zoológico municipal foi fechado esta semana, né? Um sagui acabou morrendo e a prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e também a estadual, decidiram aí de casa em casa na região do zoológico vacinar as pessoas. E como aí no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, ainda existe muita gente matando macacos, achando que isso é resolver o problema. Ainda há muita ignorância a respeito disso e parece aí que o governo, tanto estadual quanto federal, não vem colocando seu empenho na orientação à população. O que você acha a respeito desse assunto? Eu produzi uma reportagem que foi ao ar ontem à noite no Jornal Nacional exatamente sobre esse tema, o absurdo, matar macaco não adianta rigorosamente nada, o macaco não transmite febre amarela, ele é tão vítima como nós. E quando um macaco é acometido da doença, como você acabou de descrever, que aconteceu em Guarulhos, isso permite um protocolo de resposta das autoridades que nos convém, nos protege, o isolamento da área, a vacinação nas proximidades aonde houve o registro, e o macaco é considerado pelos técnicos na área da saúde como um sentinela do vírus. Ele é um bioindicador, ele ajuda a gente a mapear com precisão onde a febre amarela está ocorrendo. Quem transmite a febre amarela é o mosquito, a gente tem que combater os focos do mosquito. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, apenas no mês de janeiro, esse dado corresponde ao período de 1º de janeiro até a tarde de ontem. Já foram entregues 131 cadáveres de macacos no laboratório referência que fica no Rio de Janeiro capital, mas são macacos trazidos de todo o estado, e 70% desses animais com sinais de pedrada, paulada, queimadura ou envenenamento. É um absurdo completo e não tem precedente, pelo menos no Rio de Janeiro, de tamanha violência. Então a gente precisa sim, é o que as autoridades não estão fazendo, nem em relação à febre amarela, nem em relação ao absurdo do massacre de primatas,
que é informação clara e objetiva. Não teve em rede de TV e de rádio, que eu acho que era o momento de fazer isso, pelo menos nos estados onde há incidência de febre amarela. É a prerrogativa do governo, ele pode fazer uso dos canais dos veículos de comunicação, Sim, de forma compulsória, e uma pessoa com credibilidade no governo, talvez esse seja o problema. Tem que ter alguém com muita credibilidade no governo, na área da saúde de preferência, para vir a público dizendo o que é a febre amarela, quem transmite, o que é a vacina fracionada, o que as pessoas devem fazer e de que jeito, e por que não se deve assassinar macacos. Um outro assunto aí, né, André? Você pode falar um pouquinho para nós? Será que o maior predador dos mares passou a ser a sacola plástica? Pois é, enfim, a gente divulgou nas redes sociais um cartaz que reproduz aquele filme do Spielberg, Tubarão. Não sei se vocês se lembram do cartaz do filme, que é muito famoso. Tem uma mulher nadando na superfície da água e embaixo tem a cabeça de um tubarão cheio de dente olhando assim para essa mulher. O Spielberg, aqui abrindo um parêntese, no meu entender, ele está em dívida com a lei divina. Porque por conta do filme Tubarão determinou-se, desde a década de 70, um pânico, uma fobia de tubarão que vem dizimando desde então cardumes inteiros de tubarão, gerando um gigantesco desequilíbrio ecológico. Só fazendo esse parênteses. Tubarão não gosta de carne humana, quando faz é porque não há opção. São poucas espécies de tubarão que atacam pessoas. A maioria dos tubarões não está nem aí pra gente. Só fazendo essa ressalva. Mas o cartaz que a gente divulgou essa semana mostra um tubarão na parte mais superficial da água e um saco plástico vindo de baixo na direção dele. E o que tem de animal marinho entalado com plástico é uma enormidade. Não são só tubarões, são golfinhos, arraias, são as mais diversas espécies marinhas que se engasgam porque não têm o discernimento, num primeiro momento, de que se trata de um produto que vai matá-lo. Então é algo chocante, as estatísticas são muito preocupantes, o descarte de plástico, não apenas nos mares, mas nos rios que desaguam no mar, é algo incomensurável. E isso no Oriente, no Ocidente, a plasticomania, o mundo está plastificado. Do jeito que vamos, o mundo de regeneração será um mundo plastificado. E a gente precisa reduzir o consumo de plásticos, exigir dos fabricantes alternativas, promover o ecodesign, ou seja, materiais alternativos que se degradem com mais facilidade e não sejam motivo para o entupimento dos rios e dos oceanos da forma como vemos. Há estudos da ONU indicando que em 2050 haverá mais plástico do que seres marinhos nos oceanos. O que vocês acham disso? Só para complementar o assunto, né, bem o que você está falando, um ouvinte aqui pelo Facebook, o Dalton Castro, ele diz assim, para mim o maior predador dos mares é o homem. E realmente a responsabilidade é de cada um mesmo, né, André? Porque quem consome plástico é responsável pelo descarte inteligente. Aliás, é o que assinala a Política Nacional de Resíduo Sólido, é lei federal. E a gente, mais uma vez, relembrando que conversamos há pouco sobre a matança indiscriminada, irresponsável, irracional de macacos. Tanto a matança de macacos quanto o descarte irregular de plástico tem origem na inconsciência, na desinformação, na falta de educação das pessoas. A gente precisa promover, mas com urgência, já que a escola e a família têm falhado na transmissão dessas informações, que nas ondas do rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, nas palestras, a gente faça a nossa parte. Isso é muito sério, eu não estou exagerando, não. A gente tem acompanhado os assuntos na área ambiental há mais de 30 anos. E foram 30 anos de agravamento dessas situações. Ou a gente dá uma guinada na direção de uma educação responsável, pertinente, pontual, urgente, antenada com o terceiro milênio,
ou a gente vai ter um mundo de regeneração com menos primatas e mais plástico. É verdade. Ainda dentro disso que você comentou, André, o que é para o espírita estar aqui num tempo atual, né, com essa questão ecológica, política, social? Qual que é o papel do espírita nestes tempos? Olha, essa é uma pergunta que inspira uma palestra, mas assim, muito rapidamente, eu acho que enquanto filosofia espiritualista, o espiritismo é atemporal. E ele, portanto, seguindo os preceitos do Cristo, quando disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente tem que viver de acordo com o nosso tempo. Agora, isso não significa seguir a cartilha da cultura do nosso tempo. A gente precisa descobrir o que afronta a ética, a moral, o bom senso e as leis de Deus. Então, quando a gente fala do espiritismo no século XXI, o mundo hoje está muito diferente daquele da época do Kardec, do ponto de vista socioambiental. A época de Kardec, nós tínhamos menos de 1 bilhão de pessoas encarnadas no planeta e não se falava em crise ambiental sem precedentes na história. Então, uma condição de conforto e de qualidade de vida para o terceiro milênio e para o encaixe do mundo de regeneração, no meu entender, significa a compreensão de que precisamos corrigir, precisamos mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. A gente precisa descobrir qual é a demanda que o espiritismo nos traz no tempo em que vivemos. E certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a lei de conservação do Livro dos Espíritos, que é uma das leis morais, assinala isso com muita ênfase. A gente precisa ter a ética do cuidado com a natureza, com o meio ambiente e com a nossa casa planetária. Pelo Facebook também, a Franci Gonçalves, concordando com os assuntos, ela diz assim, é muito triste ver a ignorância das pessoas em achar que matando os macacos resolve o problema. É isso mesmo, né, Franci? E o Sebastião... Pode falar, André. Não, e além da tristeza, só agregando e agradecendo a participação da ouvinte, a gente tem que transformar a energia da tristeza no combustível da mudança. Não adianta a gente ficar acabrunhado, triste, melancólico, deprimido. Estão matando os macacos. Estão jogando lixo no lugar errado. Isso tem a ver com o espiritismo também, a filosofia espiritualista que remete à atitude. Não adianta o espírita acumular informação da doutrina e não promover a reforma íntima que resulta em atitude. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Com certeza. E o Sebastião Vitor diz assim, o que seria necessário para a revitalização da Baía de Guanabara? Eu sou do Rio de Janeiro. Vergonha na cara, porque a gente sabe o que fazer. O maior problema da Baía é esgoto sem tratamento. O lixo flutuante ele fica mais evidente, mas o esgoto é o grande desafio. Eu brinco com os meus amigos aqui, jornalistas, eles não acreditam no que eu falo não, mas eu falo sério. Eu tenho a convicção de que eu vou, antes de desencarnar, ver a Bahia despoluída. Porque é o ganha-ganha, não é uma... Por que eu digo que é vergonha na cara, com todo respeito? É que não é uma obra ambiental, é uma obra econômica. Eu tive na Austrália, em Sydney, vi a Baía de Sydney sendo despoluída, e vocês não imaginam como a despoluição da Baía de Sydney implicou em geração de emprego e renda, novas vagas no mercado de trabalho, múltiplas embarcações, do banana boat, passando para o pedalinho, passando para a canoagem, passando para uma lancha, ofertando pacotes de lazer e entretenimento no espelho d'água sem lixo e sem odor da Baía de Sydney. Restaurantes, lanchonetes à beira da Baía, porque você tinha prazer de estar perto, porque é lindo, porque está despoluída, e porque você não consegue imaginar outras opções de lazer tão prazerosas no perímetro urbano de Sydney quanto estar próximo do espelho d'água da Bahia. Vocês se lembram aqui do Rio de Janeiro quando fizeram o piscinão de Ramos? Sim. O piscinão de Ramos, nas margens da Bahia, se apropriou da água poluída, despoluiu e fez um laguinho de água salgada limpa. Vocês não sabem como isso revitalizou a microeconomia do bairro de Ramos, com venda de alimentos, biscoitos, refrigerantes e água, óleo de bronzear, aluguel de cadeira de praia. Tudo isso vem a reboque da despoluição. Então não é uma obra ambiental, é um projeto econômico.
Com certeza. André, eu vi uma reportagem na Globo News falando justamente da indústria da moda, que é uma das que mais impactam aí o meio ambiente. E na reportagem se questionou aí o termo moda sustentável. Conta mais um pouquinho para a gente sobre essa relação aí, moda e ecologia. Olha, tem muita gente vendendo gato por lebre. Você sabe que quando a gente encaixa o adjetivo sustentável, por vezes, isso se enquadra na categoria de maquiagem verde. Maquiagem verde é você simular no marketing um atributo que o produto verdadeiramente não tem. Resumidamente, eu diria o seguinte: a indústria têxtil depende basicamente de uma matéria-prima chamada algodão. Sem algodão não tem indústria têxtil. O algodão, a maior parte, olha, bota mais de 80% das roupas feitas no mundo com algodão, esse algodão é saturado de agrotóxico. O algodão é o gênero, eu diria, de vegetal que mais demanda veneno no mundo. A indústria química ligada a agrotóxico fatura muito às custas do algodão. Porque são muitas pragas oportunistas que atacam lavouras de algodão. Então, preventivamente, boa parte dos produtores satura as lavouras de algodão de agrotóxico. Então, o primeiro equívoco é chamar de moda sustentável alguma peça de roupa que vem de um algodão que não seja orgânico. Sim. Primeiro equívoco. Tem o problema da tintura, tem o problema, por exemplo, jeans stonewashed. Aí você vai ter aquele jeans macerado, desbotado artificialmente. As pessoas não têm noção da quantidade monumental de água que é necessário para você alcançar aquele resultado. Então, cuidado, gente. Existem aplicativos na internet que ajudam a gente a não comprar gato por lebre, inclusive saber se grandes confecções respeitam legislação trabalhista. É fácil verificar isso. E se estão quites com a lei ambiental. Informação existe para isso. Tem o lado bom da internet. Um dos lados bons da internet é correr atrás de informação antes de levar para casa o que não merece ser chamado de sustentável. Com certeza. Registrando mais uma participação, o ouvinte Júlio Martins de Melo, ele diz assim: na lei imutável do divino, o maior cuida do menor. O homem é o maior responsável pelo nosso meio ambiente. É isso mesmo, né, André? Chico, se não me engano, vocês têm condições até de checar o que eu vou dizer. Certa vez disse que nós teríamos para com os animais uma função parecida com o que os espíritos de luz têm para conosco. Quer dizer, nós somos os irmãos mais evoluídos em evolução dos animais. Essa é a razão pela qual a doutrina espírita aponta que o nosso destino, um dia, e espíritas veganos e vegetarianos acham que esse dia já chegou, há controvérsia, não deveremos mais nos alimentar de animais. O nosso destino é nos ocuparmos corpos até que cesse a demanda da encarnação, cada vez mais leves, menos densos, que não suportarão uma alimentação tóxica como é a da carne, que entra em estado de putrefação dentro de nós. Então, alguns espíritos chegam a advertir que no campo da sensibilidade mediúnica, a gente estuda isso em Martins Peralva, estudando a mediunidade. Quem é médium passista tem que cuidar de uma alimentação leve, Sim. pelo menos 48 horas antes da aplicação do passe, porque a gente tem a necessidade de armazenar fluidos mais depurados, mais quintessenciados. Uma alimentação grosseira, e a carne é uma alimentação grosseira, ela pode, eu diria, macular a boa intenção ou não permitir que você tenha o melhor desempenho, a melhor performance no exercício da função mediúnica. Então, cada história, cada situação tem a sua singularidade, mas, grosso modo, em sendo necessário promover o abate de animais para alimentação, que se faça com ética, sem a promoção da crueldade, do sofrimento e da dor. Nós temos tecnologia para isso.
Sem dúvida. Mais uma participação, a Terezinha Esperandio, um recado um pouco extenso, mas dá tempo da gente ler. Ela diz, conta-se que no final de 2015, logo após a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, o finado André Rusch, biólogo e ambientalista, filho do cientista Augusto Rusch, com seu amigo, visitaram uma fazenda no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo, que fica às margens do Rio Doce, para fazer uma análise do rio. Ele fez a seguinte pergunta para o gerente da fazenda. Você tem ouvido sapos? O gerente então respondeu a ele, se preparem para um surto. Ele falou que não, né? Respondeu que não. Então ele disse, então se preparem para um surto de febre amarela, pois sem peixes e sapos é inevitável isso acontecer. Entende agora? Ela diz, há 1 ano e alguns meses atrás, a lama no Rio Doce matou os peixes que comiam as larvas e os sapos que comiam os mosquitos que transmitem a febre amarela. A culpa não é do macaco, mas sim do homem. É a Terezinha Esperandio que diz isso, André. É isso mesmo. Essa informação é real, André? Eu não tive a oportunidade de checar se o André Rusch de fato falou o que falou. Essa mensagem viralizou na internet e o que eu posso dizer com 100% de certeza é que existem pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que é referência em infectologia, epidemiologia. Alguns pesquisadores afirmam que muito provavelmente existe uma relação de causa e efeito entre o desastre de Mariana, que de fato dizimou os predadores dos mosquitos. Então, pontualmente, ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce, você conseguiu constatar a proliferação de focos de mosquito. Mas esses mesmos pesquisadores têm a honestidade de dizer que não está 100% confirmada essa tese. Por quê? Porque a cheia do Rio Doce, aquela tsunami de lama, devastou as matas ciliares. São as matas mais próximas do espelho d'água do rio. Sim. Os mosquitos silvestres da febre amarela não ocorreriam nas margens do Rio Doce. Portanto, o que precisa ser melhor estudado e está sendo investigado é saber se a proliferação de mosquitos seria do Aedes aegypti e não os dois, com um nomezinho difícil que eu não consigo lembrar de cabeça. Mas esses dois, eles estão mais entranhados, distantes das ocupações humanas. Inclusive o desmatamento abre caminho para a febre amarela, porque a ocorrência de febre amarela nos grotões ocorre desde sempre. Quem mora na região norte do Brasil, na Amazônia, já sabe que lá tem malária, lá tem febre amarela, porque faz parte do ciclo desses mosquitos que vivem nos grotões, refugiados na mata distante das cidades e picam primatas. Isso é da vida, faz parte. Quando a gente avança o desmatamento com garimpo, mineração, expansão da fronteira agrícola, pecuária, as madeireiras, você começa a se aproximar de lugares onde a febre amarela estava num circuito fechado. A pergunta, portanto, respondendo a Terezinha não há elementos ainda 100% comprobatórios de que essa tsunami de lama da Samarco no Rio Doce, que sim dizimou os predadores do mosquito, tenha determinado, ou seja, diretamente responsável pelo surto de febre amarela. Em ciência, a gente precisa ter provas definitivas para afirmar qualquer coisa, essas provas ainda não existem. Verdade, foi bom esclarecer essa questão, que no WhatsApp está sempre voltando essa mensagem. 30 segundos para encerrar, André. Começou aí a Taça Guanabara e a sua expectativa aí para o Fluminense? Mas você é craque nisso, né? Olha, o Fluminense... Ele é. Você sabe qual é a vantagem de torcer para o Fluminense? Eu vou dizer. E outros times do Brasil. Alguns times têm essa peculiaridade. Acelera processo evolutivo com o recurso da paciência, da fé, da obstinação. Então, torcer para o Fluminense nesse momento significa depuração kármica. Que coisa. Sou grato a Deus por ser um tricolor das Laranjeiras. Legal. Um grande abraço, André. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tudo de bom. Muito obrigado. Tudo de bom. É isso aí, continue participando do nosso programa, é muito bom receber as suas perguntas, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, daqui a pouquinho... Sorteio, né? E tem o sorteio pelo telefone, daqui a pouquinho a gente passa mais informações, é só você continuar ligado. Vamos para o intervalo, até já.
O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde a aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Nova, dica aí para o final de semana, para você assistir nova temporada aqui em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, o espetáculo teatral E a Vida Continua. Texto original ditado pelo André Luiz a Chico Xavier e adaptação e direção de Orlando Vieira. Apresentação todos os domingos, 18 horas, na Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. E quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, é só apresentar a carteirinha na bilheteria e tem aí um super desconto para assistir o espetáculo E a Vida Continua. Mais informações e vendas, 0 operadora 11 3209
3209-4858. 3209-4858. O espetáculo fica em cartaz até 25 de março e hoje temos aí 3 pares de ingressos que vão ser sorteados no final do programa. Que legal, né? É só você ligar aí 0800 979 5011 para concorrer a estes pares de ingresso, 3 pares para a peça teatral E a Vida Continua. Boa sorte! E agora vamos de prestação de serviço, é o Boletim do Trabalho, toda sexta-feira, é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Confira. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Mora na Zona Leste? Então fique ligado. A terceira edição do programa Vaitec acontecerá na próxima terça-feira, dia 30, no bairro Santana, zona norte da capital. O objetivo da ação é apoiar e incentivar jovens de baixa renda a transformar ideias inovadoras em negócios tecnológicos e sustentáveis. O projeto dará também R$ 32 mil para iniciativas participantes selecionadas. E aí, vai ficar de fora dessa? Saiba mais sobre a terceira edição do programa e inscreva-se em vaitec.com.br. Repetindo, vaitec.com.br. Não tem nada marcado para o sábado? Então anota aí. O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, oferece o show gratuito do rapper Dexter, o Oitavo Anjo. Referência no rap nacional, Dexter é um dos fundadores do grupo 509E, que emplacou músicas como Saudades Mil e Oitavo Anjo. O show acontecerá neste sábado, a partir das 8 da noite, no Teatro do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, que fica na Rua Inácio Monteiro, número 6.900. Repetindo, Rua Inácio Monteiro, número 6.900. Mais informações você encontra na página do Facebook do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecendo aí a participação do Miguel Guedes, do CAT aí da Prefeitura Municipal de São Paulo. David Benatar diz que poderia ser considerado o filósofo mais pessimista do mundo por sua convicção de que a vida é terrível e não vale a pena ser vivida. Em seu livro Better Never to Have Been, Melhor Nunca Ter Existido, em tradução livre, o diretor do Departamento de Filosofia da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, assegura que nascer é uma profunda desgraça. Por isso, para ele, que tem 51 anos, a humanidade deveria parar de procriar até que todos os seres humanos sejam extintos da Terra. O antinatalismo defende que não deveriam nascer novas pessoas no mundo. Há várias razões. Uma delas é que nós não deveríamos dar vida para pessoas que no futuro vão enfrentar sofrimento. Há muitos argumentos a respeito, mas um deles é que há muita dor e sofrimento na existência humana. Por isso que é um horror trazer novos seres humanos ao mundo. E a doutrina espírita pensa diferente de David Benatar, Adilson? Só pensa. Só pensa diferente, né? Ele se auto-intitulou o filósofo mais pessimista. Que coisa, hein? E ele foi muito brando com ele mesmo. Né? Haja pessimismo. Então, obviamente, a visão dele é exclusivamente material. Sim. Ele não vê nada além disso. Então, se perguntarmos a ele qual o sentido da vida, vai ser muito diferente, né? Nós temos uma visão tão diferente, o porquê da vida, a beleza da vida, a necessidade do progresso. Então, nós temos aí como uma das leis naturais, que é a lei da reprodução. Está aí a manutenção do ser no planeta Terra e foi perguntado a ele se ele estava arrependido de ter nascido, já que ele é contra a continuidade da vida do ser humano no planeta Sim. Terra. A resposta dele foi muito interessante. Coisas pessoais eu não respondo. E com relação aos seus pais? Alguma mágoa com relação a eles terem gerado coisas pessoais, eu não respondo. E você tem filhos? Coisas pessoais eu não respondo. Que coisa, hein? Ele insiste Cara nisso. chato. É chato, é bem pessimista. Deve ser uma pessoa extremamente azeda, amarga. Porque quando não se descobre o sentido da vida, a beleza da vida, e a doutrina nos deixa de uma forma tão clara, é a oportunidade do progresso, da evolução do espírito. E para evoluir, temos que passar pelos obstáculos que a vida naturalmente nos oferece. Já que a Terra é equiparada a uma escola, imagine eu não querer matricular o meu filho na escola, por quê? Ele vai ter que passar por provas.
Mas as provas são necessárias. É através dela que eu meço a qualidade do meu aprendizado. Então, tenho que enfrentar isso. As dores, as dificuldades estão aí. Agora, ao invés de extinguir a vida, nós temos que trabalhar para extinguir as dores. Aí é diferente. Extinguir a dor de que forma? Através da evolução, do crescimento, desenvolvimento, medicina, filosofias, tudo isso, para que o homem compreenda cada vez mais, para que o homem entenda e que o homem aprenda a superar, enquanto existir a dor, que ele encontre força para superar a dificuldade que a dor lhe apresenta. Da maneira que ele expõe aqui, vamos fazer uma comparação de uma vaca que tem carrapato. A vaca, no pasto, adquiriu ali os carrapatos que estão impregnados no seu corpo. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que retirar o carrapato, medicar a vaca. Mas há pessoas que preferem acabar com o carrapato matando a vaca. Aí é difícil. Né? Não é a solução. Por quê? Porque a vaca é importante permanecer viva. Nós, enquanto humanos, estamos aqui, precisamos continuar, procriar, porque é necessária a evolução e a escola, terra, está aí à disposição de todos nós e precisa ser frequentada. Agora, precisamos ter uma visão diferente dos percalços que encontraremos na vida. É que quando ele fala da questão do sofrimento e da dor, primeiro que ele dá uma visão que parece que é algo assim que todo mundo veio aqui para sofrer, né? Que é o contrário do que a doutrina espírita diz, né? Então, enquanto não acabar com esse viés materialista, ainda vai ter gente querendo matar a vaca, o macaco, eliminar o ser humano. Quando isso seria diferente. Não, estamos aqui para aprender, vamos superar esse desafio da dor e do sofrimento. Se nós, sem contar a lei da reencarnação. Não adianta, porque vai retornar. Então é melhor que tenhamos uma qualidade de vida no futuro, melhor, mas uma qualidade que nós começamos a plantar no hoje. Né? Nós temos a necessidade de procurar o melhor, sempre, de fazer o melhor. E para fazermos o melhor é preciso nos conscientizarmos de tudo, daquilo que nos incomoda e daquilo que nos alegra. A doutrina nos mostra que aquilo que nos incomoda, que para muitos, e em especial ao nosso querido David Benatar, a dificuldade e a dor para ele é infelicidade total. Sim. E nós aprendemos através da doutrina que a felicidade vai muito além de episódios que nos causem dor. A felicidade real nossa é uma trajetória, é algo muito maior e não episódios isolados. Episódios isolados que nos causam dor, sofrimento, são episódios isolados, nada mais do que isso. Eu tenho que encontrar a felicidade num contexto muito maior. Quando eu encontro a felicidade pelo fato de ter uma existência, pelo fato de ter uma família, pelo fato de sentir amor pelas pessoas, pelo fato de ter amigos, pelo fato de ter um trabalho edificando bem, eu sou feliz, apesar da dor. Mas quando eu fixo na dor e eu só vejo a dor, Sim. Aí a dor é muito pesada. Por quê? Porque eu não consigo suportar. Aí vamos recordar o que Jesus disse. Com ele, o fardo se torna mais leve e o jugo suave. Por quê? Porque eu vejo as coisas de uma forma muito diferente. É capaz que ele, ao desencarnar, tenha um profundo arrependimento por não ter aproveitado essa oportunidade da vida aqui, Adilson? Com certeza. Eu diria nem ao desencarnar, até antes. Até antes, né? Ao tomar consciência do desperdício. Porque se a encarnação, a reencarnação, é um instrumento maravilhoso para o crescimento, perder tempo é terrível. Não dá para perder tempo. Verdade, né? Queremos saber sua opinião a respeito desta filosofia aí do pessimismo. Agora, olha que responsabilidade. Quanta gente que adere a essa ideia e aí quando chegar no mundo espiritual ele perceber isso, né? Quanta gente foi junto com ele nisso aí. Nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. Daí a necessidade de prestarmos muita atenção com relação à qualidade da semente que colocamos. Porque quando colocamos
coisas boas, semeamos de uma forma correta, coisas voltadas para o bem, nós estamos crescendo e fazendo os outros crescerem. Mas quando começamos a plantar, sem o cuidado de examinar a qualidade da semente, o conteúdo daquilo que eu falo, os exemplos que eu dou, a consequência terrível, funesta. Então vai aí participando do nosso programa, o que você acha sobre isso, sobre a vida, sobre o otimismo. É só você salvar o nosso número aí no seu WhatsApp, né? O nosso WhatsApp aí no seu celular, 0 operadora 11 98575 9580. Vai participando, enviando os seus comentários. Estamos ao vivo pelo Facebook, a nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior, para você curtir, compartilhar com seus amigos e também enviar as suas opiniões, tá bom? Sobre os assuntos de hoje. Participe. Vamos com o André Marouço, a coluna O Espírito em Análise aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. O Espírito em Análise, com André Marouço. Em Mateus, capítulo 7, versículo 3, encontramos, abre aspas, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Fecha aspas. A psicanálise, através daquele que organizou o processo de compreensão das profundezas do inconsciente, nos apresentou a ação do material armazenado ali nas instâncias psíquicas do pré-consciente e do inconsciente. De maneira bastante simplista, mas profundamente pedagógica, pode-se dizer que somos conduzidos muito mais pelas informações arquivadas no inconsciente do que por nosso conhecimento de um conjunto ético, filosófico e cultural. Assim é que, nos valendo do campo da analogia, podemos aventar as possibilidades para que, por exemplo, faz uma pessoa se tornar profundamente egoísta. Digamos que temos um irmão ou irmã que escolha não ter filhos, pois filhos são grandes responsabilidades e dão muito trabalho. Digamos até que esta criatura escolheu não ter bichos de estimação pelos mesmos motivos. E podemos afirmar até que este indivíduo não está muito afim de ajudar nos cuidados de seus pais e, portanto, acaba que os cuidados aos genitores sobram para nós. Rapidamente estabeleceremos o nosso diagnóstico: este meu irmão ou irmã é uma pessoa profundamente egoísta. O diagnóstico não está de todo errado. Porém, não temos as ferramentas investigativas dos motivos que fizeram essa pessoa se tornar tão pouco caridosa. Podemos aqui aventar algumas possibilidades. Digamos que essa pessoa pode ter sido impelida em vidas passadas, não pela sua força de vontade, mas pela força dos acontecimentos, a ser aquela criatura a cuidar de todos e sem direito algum a cuidar de si própria. Por exemplo, digamos que em vida pregressa, essa criatura era uma mulher, que foi forçada pelo pai a casar-se com alguém que não amava. E esse marido era uma pessoa controladora e egoísta. Ele decidiu quantos filhos o casal teria, e foram muitos. Decidiu onde morariam, que padrão de vida teriam, e assim por diante. Tal encarnação deixou marcas tão profundas no inconsciente dessa criatura que ela resolveu, nessa atual encarnação, ter uma encarnação, por assim dizer, sabática. É certo que a lei de causa e efeito se encontra em curso, assim como é certo que também não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem na medida de nossas máximas possibilidades. Assim, ainda que seja uma encarnação pouco produtiva, para essa criatura de padrão egoísta, algum aprendizado colherá. Adiante, talvez não tenha os filhos a cuidar de sua velhice, os animais de estimação a servir-lhe de companhia. Enfim, a poupança da caridade estará quase vazia e a lei de retorno haverá de mostrar ao egoísta a péssima escolha que tivera. O que cabe ao cristão esposar com o aprendizado do argueiro e da trave? A não julgar, uma vez que não conhecemos os porões do inconsciente das pessoas. Aliás, não conhecemos os porões de nosso próprio inconsciente. Por exemplo, quantas vezes
você se colocou a pensar que se por acaso um determinado acontecimento se desse em sua vida, você agiria X. Mas quando tal acontecimento se dá, você age Y. De maneira consciente, você sabia que o melhor a fazer era seguir pelo X, mas o teu inconsciente tornou-se o senhor de suas decisões e fez optar pelo Y, contrariando muitas vezes a ética, a moral, a cultura, que de forma consciente faz parte do seu sistema de crenças. Cabe então ao homem e à mulher de bem ser o farol de luz a iluminar os que nos cercam. Voltemos a tratar do exemplo do irmã ou irmã egoísta. Se fizermos a nossa parte, recebendo com amor os filhos que a providência nos enviar, se optarmos por acolher em nosso seio familiar animais de estimação, cuidando para que esses sejam plenos em suas necessidades, se cuidarmos com esmero de nossos pais na velhice e assim por diante, sem estabelecer qualquer julgamento recriminatório ao irmão egoísta, certamente um dia esse se modificará com o nosso exemplo. Na nossa velhice, esse irmão egoísta será testemunha da conta poupada de gratidão que teremos no banco da providência. Na espiritualidade, poderá presenciar a plenitude de nosso reencontro com os pais de outrora e o círculo de amizade que nos caracterizará. Afinal, tivemos condições de espalhar o perfume da caridade pelos que nos cruzaram o caminho. Mais do que isso tudo, que tenhamos condições de alertar nossos filhos que também dividam com o irmão ou irmã egoísta, tio ou tia deles próprios, os cuidados que estes necessitarão na velhice. Sim, dividir o amor que nos chega com o egoísta de escassos recursos de gratidão. Esse, nos parece, é o exemplo do verdadeiro cristão. Tirar a trave de nossa própria ignorância, arregaçar as mãos na construção de um mundo melhor e, portanto, auxiliar os irmãos em humanidade a poderem, por si próprios, retirar o argueiro dos próprios olhos e compreender a fraternidade que nos ensinam Jesus e os espíritos superiores. Cuide-se, você merece. Agradecemos aí a participação do André Marosso, e a Terezinha Esperandio está agradecendo o outro André. Ela fala assim: deveríamos ter mais Andrés Trigueiros no mundo, não só no Brasil. Legal. É isso aí. A Adélia da Casa Verde, oi Adélia, diz assim: falando sobre animais e meio ambiente, é um absurdo o número de sacolas jogadas com fezes de cães e gatos. Eu guardo nos sacos de papel de pão para fazer isso, para que se degradam mais rapidamente no lixo. Obrigada, Adélia. Bom, a sua dica, viu? Obrigada pela sua participação, é isso aí. O Luiz Carlos, de Santo André, envia um grande abraço a toda a equipe e menciona que adorou a resposta dada por André Trigueiro, é isso aí, muito legal. Várias pessoas participando do sorteio, Vilma Paz, Valdeci Justiça, Michele Trevisan, todos participando aí do sorteio, continue participando, tá bom? No nosso Facebook, a Lídia Faustino, a Graziele Barbosa, Simone Von Held, Nelly Barbosa, Bruna Bruno, Dalton Castro, Simone e Chico também participando, todos aqui pelo Facebook, enviando um bom dia para nós, bom dia para vocês também. Vão participando aí, 0800 979 5011, hoje o sorteio de 3 pares de convites para você assistir aí a peça teatral E a Vida Continua. Vamos de Você Sabia, então? Acho que dá tempo, né? Você Sabia com o Celso Santos aqui no nosso programa. Vamos conferir. Bom dia, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Hoje, sexta-feira, encerra o tema desta semana, que é cidadania. E para encerrar esta reflexão, vou passar mais 7 passos sobre o tema. Primeiro, veja cada indivíduo por seus próprios méritos e evite mitos populares infundados sobre certos países e pessoas. Segundo passo, ensine a outras pessoas em conversas normais. Terceiro passo, não se refira a seu grupo apenas caso queira que sua mensagem seja universal. Quarto passo, indivíduos não são representantes de sua cultura. Quinto passo, seja ativo, contribua. Sexto passo, aprenda com pessoas sábias e redistribua
o conhecimento. 7º e último passo, aprenda sobre o passado para ajudar a construir um futuro melhor. Na próxima semana, vou falar sobre um tema muito emocionante. Falarei sobre adoção em todas as suas vertentes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Ótimo final de semana. Forte abraço. Até segunda. Isso aí, até segunda-feira. Celso Santos com Você Sabia. Daqui a pouquinho ele retorna aí com arte e espiritualidade. Mais participações? Você continua enviando seus comentários para facebook.com/TV Mundo Maior, que é a nossa página. A Marisa Bressan desejando bom dia a todos. Zélia Feitosa, olá amigos. Olivia Araújo, bom dia André, paz e luz. O Sebastião Vitor também participando aqui conosco. Júlio Martins de Melo mandou seu recado. Obrigada, hein, Júlio. Eleni Croco, a Silvana Maria também mandando bom dia para toda a equipe. A Franci Gonçalves, bom dia, Cláudio. Bom dia. Vanessa, já estou na melhor companhia de todas as manhãs com a Manhã Boa Nova. É que nóis. bonitinha. Tamo junto. A Yolanda diz assim, oi amigos, eu sou mineira de Minas Gerais, Carmo do Paranaíba. Manda um abraço para Marco Aurélio também, Marquinhos, abraços aí para todo mundo, todos vocês da região. Dá tempo de falar mais coisa aqui, ó. O José Carlos Martinho mandando bom dia, acompanhando o programa, tá gostando Legal, bastante. Valdilene Maria, bom dia a todos meus queridos da TV Mundo Maior, beijos a todos, beijo para você também. O Sebastião lembrou aí que o Trigueiro estava falando, quanto à indústria de cosméticos que jogam dejetos nos rios, é verdade, tem esse problema tudo, né? também. A Valdenice Silva, bom dia a todos, beijos. Carlos Mecai, Fernanda Machado, André, você é maravilhoso, sou sua fã. Aí, André Trigueiro. Mandando beijos para ele. Valéria dos Santos participando, a Laudiceia, bom dia, paz e luz do Rio de Janeiro. Altair Silva, Belém do Pará, bom dia, gente do bem. Bom dia para você também. Luiz Cláudio Costa desejando bom dia para todo mundo e agora intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagete. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11
4966-5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você, leitor voraz que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá do
da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. De volta aqui com Manhã Boa Nova. 24 de janeiro é o Dia Nacional dos Aposentados. Esta data é destinada a homenagear os profissionais que se dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem dos benefícios da Previdência Social, recebendo do governo uma gratificação por todos os anos de serviços prestados ao país. De acordo com a legislação brasileira, existem 5 categorias específicas de aposentadoria: a compulsória, a especial, a por idade, por invalidez ou por tempo de contribuição. Adilson, como o aposentado pode ter aí uma melhor qualidade de vida nesta fase? Eu vejo assim, melhor qualidade de vida nessa fase depende também da qualidade de vida que ele teve na fase anterior, como ele viveu durante o período de trabalho, né? Então, se ele trabalhou e se envolveu em boas causas, se ele trabalhou e está participando de outras atividades, de modo que, ao chegar nesse momento em que todos têm que parar, né, ele tem a possibilidade de continuar com alguma atividade, porque o grande mal àquele que se aposenta é parar de vez. Eu, durante meu trabalho, eu sou aposentado, não sabia, não aproveitei a comemoração do dia 24, não sabia que era o dia do aposentado, mas durante o período em que trabalhava, eu também me dedicava à doutrina. E ao me aposentar, o que eu fiz? Me dediquei mais à doutrina. Eu digo até que hoje eu tenho até o tempo mais sobrecarregado do que na época do trabalho. Estou dedicando a essa fase. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que na lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, diz que há um limite para o trabalho. Qual é o limite? É o limite das forças da pessoa. Mas antes é necessário entender o que é trabalho. Trabalho está também na lei do trabalho, toda atividade útil. Então, todo mundo que tem uma atividade útil, que faz algo de bom, que faz algo para melhorar, ele está de fato trabalhando. E, continuando ainda na lei do trabalho, diz assim: o homem tem direito ao repouso na velhice? E a resposta, sim, a obrigação está no limite de suas forças. Então, quando ele chega numa condição em que ele percebe que a condição física já não lhe permite ter a mesma atividade do passado, ele pode estar limitado, às vezes, fisicamente. Intelectualmente, não. Então, ele precisa continuar. Ele não pode parar, até porque o parar atrofia. A pessoa diz que mente parada é um espaço para os desvios. Então, temos que nos preparar antes para que, ao chegarmos nesse momento, tenhamos a possibilidade de continuarmos a ser úteis. Sim. Esse é o grande objetivo. E quando se fala em trabalho, eu disse que precisamos nos preparar antes, porque muitos ainda, vivem de uma forma, às vezes, tão descuidada durante o período em que trabalhavam efetivamente numa atividade remunerada, não se preparam para o futuro e, ao se aposentarem, eles não têm opções para fazer algo de útil. E eu recordo de um caso que me foi comentado, verídico, que um rapaz, garoto, tem o seu primeiro emprego numa gráfica. E ao ser empregado como garoto na gráfica, ele foi colocado sentado ao lado de uma impressora. E essa impressora
levava o papel, imprimia, voltava e jogava o papel de lado. A função do rapaz era desligar a máquina toda vez que o papel emperrasse. Ele foi contratado, garoto, passou toda a sua vida ali e se aposentou sentado no mesmo banquinho ao lado da mesma máquina. Ao se aposentar, o que é que ele poderia esperar da vida? Ele deveria se aposentar e receber de presente a máquina, porque a máquina estava tão junto dele, fazia parte tão importante da sua vida. Então, ele, ao se aposentar, o que é que ele esperava da vida? O que de novo poderia surgir na vida se não teve a iniciativa de procurar algo além daquilo? Então, eu digo que essa fase tão bonita, que é a terceira idade, é uma fase bonita, produtiva, sim. Só que se não nos prepararmos antes, aí fica complicado. Aí a gente não sabe o que fazer. E diz que aquele que não se prepara tem uma grande possibilidade de partir bem mais cedo. É verdade mesmo. E como entender a melhor idade aí na visão espírita? A melhor idade, nós temos que nos preparar. Entender que a vida é produtiva sempre. Mas eu não tenho aquela atividade que eu tinha antes. Eu tinha lá uma posição de destaque, uma chefia. Não importa. Isso é coisa do passado. Quando eu assumo uma obrigação de continuar tendo uma boa atividade, fazendo algum trabalho para uma boa causa, sim, nós temos aí a doutrina espírita, nós temos aí atividades em igrejas, em asilos, não importa o quê, mas tem uma atividade, porque essa fase é realmente uma fase de ouro, porque nós passamos a ter melhores condições, mais tempo para nos dedicarmos àquela atividade que gostamos. Só que precisamos gostar de alguma coisa. Sim. Então, quando falamos, por exemplo, na atividade espírita, que é o nosso caso, nós estamos extremamente envolvidos. Acredito que não passe na cabeça daquele que está envolvido nessa atividade em se aposentar. Eu nunca vi um espírita aposentado. Aqui alguém já viu? Não, nunca vi. Não, né? Até porque seria difícil perguntarmos a um espírita, olha, eu me aposentei. Aí eu perguntaria, mas você se aposentou pela federação ou pela USE? Não dá, né? Então, mas eu não tenho mais condições de fazer o que eu fazia. Encontre uma atividade nova. Eu não posso mais sair, fazer palestras, não posso levar mais uma cesta básica. Não tem problema. Esteja presente na casa, esteja conduzindo as pessoas. Qualquer atividade que te dê a alegria de ser útil. Isso que é o importante. Com certeza. E vamos a algumas notícias aí do dia. O centro de São Paulo terá mais uma Sexta Sem Carro, entre 6 e 18 horas dessa sexta-feira. A proibição acontecerá em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florencio de Abreu, que é entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista, sendo permitido somente o trânsito de ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas. A iniciativa busca conscientizar e estimular os paulistanos a utilizarem outros meios de transporte ou mesmo a caminharem pelas ruas. Quando eu era office boy, andei muito por essas ruas aí. Conhece tudo por lá. A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis com aumento de 0,50% no preço da gasolina nas refinarias. Os preços do diesel ficaram estáveis. Os novos valores para a gasolina valem a partir de hoje. O WhatsApp libera um aplicativo para micro e pequenas empresas no Brasil. O serviço possui novos recursos, como envio de mensagens automáticas e exibição de perfil com informações das empresas. Secretaria da Saúde da Bahia confirmou a segunda morte por malária na Bahia. A vítima foi um homem de 33 anos. Casos confirmados da doença no estado subiram para 22. Todos registrados no município de Venceslau Guimarães, no Baixo Sul do estado. Banco Central Brasileiro quer regular as taxas cobradas pelas empresas de meios de pagamentos nas transações com cartões de débito na tentativa de reduzir os custos para lojistas. E o Ministério do Trabalho divulga daqui a pouco, às 10 da manhã, o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de dezembro e do acumulado do ano passado. Em novembro, o país fechou 12 mil vagas formais de trabalho, após 7 meses seguidos de criação de empregos
com carteira assinada. Agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, você que faz parte dessa rede de amigos e contribui aí conosco desde novembro de 2000. Sim, é a Márcia Maria Esbrage e também a Cristina Garcia Braga, sempre participativa aqui com a gente. Um grande abraço carinhoso de toda a equipe aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E também para você que é sócio desde setembro de 2017, Eleude Ferreira e também a Clélia Gabriel. Um abraço, um beijo, um carinho de todos nós aqui. Continue participando dessa rede de amigos que leva a mensagem de Jesus para o planeta inteiro, através da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. E se você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, esta é a sua oportunidade. Já liga já no 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para participar, ter vários benefícios aí, descontos em teatro, CDs, DVDs, livros, eventos e muito mais. Participe aí do Clube Amigos da Boa Nova. E sendo sócio também vai ter desconto ao adquirir o convite, né, para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas agora é Espiritec. Dicas de tecnologia e espiritismo com o Júlio Sena. Acompanhe. Espiritec, com Júlio Sena. Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um quadro Espiritec, trazendo dicas e reflexões sobre tecnologia e espiritismo. E essa dica é especial para você que é palestrante espírita e precisa fazer algum tipo de apresentação de slides. Eu vou dar aqui 4 dicas de softwares que você pode usar para fazer apresentações incríveis. O primeiro deles é o mais conhecido, que é o Microsoft PowerPoint. Ele é bem completo, ele te oferece várias ferramentas e, claro, muitas pessoas já o conhecem. Quando você faz uma apresentação no PowerPoint, ele salva um arquivo PPT ou PPTX que a maioria dos computadores abre. E você também consegue salvar de outras maneiras pelo Microsoft PowerPoint. Agora, se você é um usuário do sistema Apple, então tem um software também incrível para fazer a apresentação de slides. Ele se chama Apple Keynote e ele tem uma série de recursos avançados, inclusive com relação a animações que você consegue inserir dentro da sua apresentação de slides. No caso do Keynote, você tem também diversas opções para salvar a sua apresentação e poder abrir em computadores que não são da Apple. Agora, as 2 últimas dicas é para você que usa Windows, Macintosh ou até o Linux, porque são opções que você usa diretamente pela internet. A primeira delas é através do Google Drive, e eu já falei do Google Drive aqui no Espiritec. Esse aplicativo que o Google oferece tem uma série de ferramentas, ele é bastante completo, mesmo ele sendo uma opção online. Inclusive, ele já vem com diversos temas prontos, tem animação, tem mudanças de slides, você consegue inserir imagens, vídeos e uma série de outros recursos. O mais interessante dessas apresentações do Google Drive é que você pode compartilhar esse arquivo, ou seja, mais pessoas podem contribuir naquela apresentação e você consegue distribuir isso de uma maneira muito mais ampla. E claro, um outro ponto super importante, o Google Drive salva o tempo todo o seu trabalho, então se por acaso o seu computador desligar, a sua apresentação está salva e segura. E a última dica é no site Prezi.com. Ele tem um tipo de apresentação de slides bastante diferente. Você vai ver que você tem várias opções para dar zoom nessa apresentação, para tirar o zoom, para fazer animações diferenciadas e montar mais ou menos um mapa mental do que você quer apresentar. O Prezi é gratuito, você pode acessar pelo Prezi.com e criar sua apresentação de slides. Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você que é palestrante espírita, para você que é um expositor espírita e você que busca fazer apresentações melhores, mais ricas, mais dinâmicas para o seu público. Nós nos vemos então no próximo Espiritec trazendo mais dicas de tecnologia e de espiritismo. Até lá!
Valeu aí, Júlio Sena, Spiritec aqui no Manhã Boa Nova. E a Deise de Guaianazes participando pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 985759580. Ela diz, bom dia, sabemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações e que o joio já está sendo separado do trigo. Mas quem é trigo? Uma vez que muitas pessoas consideradas do bem também estão passando por situações difíceis nas mãos dos ditos joio. Muita paz a todos. E aí, Adilson? Trigo é a verdade, joio é a plantação do homem. E Jesus disse que tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai será arrancado. E essa parábola de Jesus ela é tão bonita que nos chama a atenção, porque alguém foi e semeou o joio no meio do trigo. Jesus sabia que haveria interferência humana na sua mensagem. E aí perguntam, e podemos ir lá e arrancar o joio? Não pode. Por quê? Porque ao arrancar o joio, que se assemelha muito com o trigo, você corre o risco de arrancar junto o trigo. Então é necessário que deixe os dois no tempo certo, porque aí você distingue claramente o que é o trigo e o que é o joio. A plantação de Jesus é o trigo, é a pureza, é a beleza, é a essência da verdade do Pai. E o joio é a plantação do homem. E nós estamos nessa fase em que começamos a identificar, desde que coloquemos a razão, busquemos, estudemos, pensemos a respeito, aí nós estamos cada vez mais preparados a identificar o que é trigo e o que é joio. Mas aí é uma análise nossa, não pode ser análise imposta por ninguém. Sim. Nós vemos que a doutrina espírita, a grande beleza dela, é uma doutrina expositiva, nunca impositiva. Ao expor, ela mostra, você cria em você a sua verdade. E aí você estará cada vez mais em condições de fazer a separação daquilo que é apresentado a você, mas que representa uma plantação de joio. Nós ficamos críticos e buscamos a verdade. Aí a grande beleza da doutrina. Sem dúvida. Bacana. Participando do sorteio, a Maria Moura Guarulhos, e ela diz parabéns ao André Trigueiro por suas explicações. Precisamos de um representante dele a cada bairro. É verdade, é verdade. Boa dica, né? Boa. José Luiz de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, amigos. Abraços a todos. Um grande abraço para vocês todos por aí. O mais gostoso da vida, diz o Marcos de Guarulhos, é saber que podemos superar as adversidades que a caminhada nos traz, aprendizado duro, mas necessário. Assim podemos discernir melhor sobre a felicidade, valorizando mais a nossa vida. É isso aí, né, Gil? Isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. A Lela Brasil, no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço. Ela diz, bom dia, meus lindos. Queria saber, essas peças teatrais são filmadas? Pergunto porque eu moro aqui em João Pessoa, Paraíba, e não tenho como assistir, mas gostaria muito. Deveriam ser gravados para que as pessoas que não podem assistir ao vivo possam pelo menos comprar o vídeo e assim também um meio de fazer dinheiro para ajudar as manutenções das instituições espíritas, não é verdade? E aí, Adilson? Poderia ser sim, uma coisa a ser pensada, porque nós sabemos que a doutrina caminha com muita dificuldade, né? A manutenção dos centros, a manutenção da nossa rádio, da TV, é sempre uma dificuldade porque as necessidades aumentam a cada nova situação, a cada nova decisão. E precisamos, obviamente, que as pessoas auxiliem nessa manutenção. Divulgar uma peça teatral através da possibilidade de adquirirem, como nós fizemos nos Passos do Mestre, né? O DVD Passos dos Mestres, que nós fizemos viagens para lá e que depois foi feita a filmagem para mostrar boa parte dessa viagem, para que as pessoas pudessem ter acesso, conhecer, chegar até elas isso. Sim. E, ao mesmo tempo, de alguma forma, colaborar com a manutenção dos trabalhos da nossa Fundação Espírita André Luiz. Fica a dica. Carlos Portela de Jesus Cristo, lenitivo para nós todos os dias. Isso aí. A Ilson da Silva, mais gente tinha que ouvir a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior,
Com certeza. Também achamos. Aninha Maranhão, bom dia, Jesus sempre conosco. Conceição Ortiz, Iluminar, Cláudia Magalhães, Maria Margarida, Lucineide Agra, todas desejando bom dia, todos aqui mandando um beijo para nós. A Simone Dias, Vitória Mendes, Arthur Franklin, Miriam Perger, Sandra Regos, bom dia, amigos. Bem, bom dia para vocês. Gleidson Agra, bom dia a todos, paz e bem para todos vocês. E é isso aí, continue participando do sorteio também. 3 pares de ingressos e a vida continua. É só ligar, né, Cláudio? Vamos lá, 0800 979 5011. Quem está aí na TV está acompanhando na tela, 0800 979 5011. A Vera e a Marta esperam a sua ligação. Intervalo? Intervalo, né? Vamos lá. Na volta tem muito mais, então não sai daí. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse
mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. É isso aí, estamos de volta. Você achou que era comigo? Eu achei. Que susto, hein, Vanessa? Que susto, hein, amigos? Pegadinha do malandro, né? Então vamos falar do encontro, né? Dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos em Guarulhos, a 16ª edição aí do Encontro Amigos da Boa Nova, abordará o tema Reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Esse dia já é de grande festa, aprendizado, espiritualidade e já entrou aí para o calendário do público que acompanha a programação da Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Vão ter aí os palestrantes Alberto Almeida, Manolo Quezada, Aldenise Leite e também tem um debate aí com os comunicadores André Marouço, do Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco. Eles vão falar sobre traumas e crenças limitantes. Além disso, tem as participações musicais, a dupla Ricardo Eduardo e a cantora Paula Zampi. Acompanham a Adilson aí nos programas, né, Adilson? Sua acompanhante. E uma apresentação teatral. Essa apresentação teatral vai ter 3 atos, criada exclusivamente para o evento. Vai ser muito bacana, viu? O Internacional Eventos fica na Avenida João Cavalari 133, Ponte Grande, em Guarulhos, e os convites aí para você adquirir 0 operadora 11 2458 3214. Ou você acessa o site mundomaior.com.br para participar deste evento, tá bom? É só você ligar ou então acessar o site. E aí, Adilson, por que a doutrina espírita nós aprendemos, né? E diz lá, fora da caridade não há salvação. Tá. O tema reconexão com Cristo. Sim. Para muitos é necessário a conexão, porque às vezes não é a reconexão, porque às vezes não chegamos a nos conectar de fato com o Cristo, até envolvidos em conceitos não tão, um pouquinho mais de joio e um pouquinho menos de trigo, né, como falamos antes. Então é necessário que a gente compreenda isso, porque a religião, ela não foi deixada por Jesus. Jesus não deixou nenhuma religião. O pensamento de Jesus era um pensamento religioso, mas não a criação de uma religião. Religioso no sentido de religar-se, mas não algo, uma instituição feita exclusivamente para divulgar a mensagem dele. Então, até então, a humanidade entendia que era necessário estar vinculado a uma religião para poder encontrar, entre aspas, a salvação. É através daquela instituição que eu consigo a salvação. Então, aí as críticas, ou as observações que fazemos. Primeiro, a religião não foi deixada por Jesus. Segundo, salvação. Essa palavra me incomoda. Por que salvar-se? Salvar dá uma ideia de que nós caímos e precisamos que alguém nos reerga. Quando, na verdade, não foi isso, não aconteceu isso. Nós não caímos. Nós estamos sempre num processo ascensional. Estamos sempre crescendo, subindo. Nós estamos sempre evoluindo. Ou, quando muito, a doutrina nos ensina, quando muito, em alguns episódios, simplesmente estacionando, para depois continuar no processo ascensional. Essa ideia de salvação é a ideia de que nós caímos, que nós perdemos um reino dos céus e que precisávamos ser salvos. Ser salvos por quem? Pela igreja. Não, não vejo dessa forma. Eu preciso não ser salvo, eu preciso ser libertado. Eu preciso me libertar. É diferente de salvar-se. Libertar do quê? Eu tenho tantas coisas ainda para me libertar. Eu tenho que me libertar do orgulho. Tenho que me libertar do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da indiferença. Melindres. Então ainda continuo com tantas coisas aqui comigo que eu preciso me libertar. Mas dentro daquela ideia plantada ao longo dos séculos, que a igreja era um instrumento para me conduzir aos braços do Pai, eu fiquei vinculado a ela. E aquilo não me exigia muito interiormente. Alguém faria aquilo por mim. Continuou sendo ainda o entendimento lá do judeu, lá atrás, onde o compromisso dele era mais exterior
do que interior. Sim. A partir do momento em que vem a doutrina, Kardec vem e diz, fora da caridade não há salvação. Esse salvação aqui também compreendemos como eu preciso crescer, né? Fora da caridade, aí é bonito por quê? Porque me chama a refletir sobre o amor. O amor nunca aprisiona, o amor liberta. Então, quando eu compreendo que a caridade é uma das formas mais lindas de expressar o amor, ou seja, atender à necessidade do outro, e Jesus nos chama essa atenção. Deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como expressar o amor ao próximo? Sendo caridoso. Mas será que a caridade, todas as pessoas precisam que eu expresse a caridade para elas? Eu diria que sim, todas. Por quê? Porque todos carregamos, ainda hoje, os nossos problemas, as nossas deficiências, os nossos defeitos, os nossos vícios. Então eu preciso ser caridoso com alguém, compreendendo a sua deficiência, não apontando o dedo, não condenando, ajudando a saciar sua fome, a fome da alma e a fome do corpo. Sim. Então, eu preciso ser caridoso, caridoso em todos os sentidos. E aí vamos lembrar, por exemplo, o que Paulo de Tarso disse na primeira carta aos Coríntios. Ele disse assim, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas ele reforça, a maior delas, porém, é a caridade. A fé, acreditar em alguma coisa. Esperança, aguardar alguma coisa. E caridade, fazer alguma coisa. Então eu não posso esperar nada, não posso dizer que acredito em nada se eu não tenho as mãos trabalhando. A caridade é o trabalho, a caridade é a ação. Então, aí nós complementamos que fé sem obras, ou seja, fé sem ação é morta. Isso aí, vai refletindo aí sobre essa questão e ligue aí para adquirir o seu convite para participar do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. 0 operadora 11 2458 3214. Vamos agora com arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Arte e espiritualidade com Celso Santos. Rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, parte 1, Conceitos de Arte, encontra-se a seguinte afirmação. A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação desta beleza eterna da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana, e isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Hoje, a convidada especial é a minha amiga Ana Ariel, compositora, cantora no movimento espírita. Seja bem-vinda e eu começo perguntando, você atua em um trabalho social belíssimo junto à comunidade de Campinas, mas a pergunta é, o que é para você unir este trabalho social com a música espírita? Então, na verdade, a música ela é um grande instrumento de cura sempre, né? E na AMIC, Associação Amigos da Criança, a gente tem feito esse trabalho junto às crianças e visto um grande resultado. Tem sido algo bem especial. Muito bacana. Ana, você poderia participar de outras vertentes da arte para a divulgação do espiritismo, mas optou pela música. Por quê? Eu acho que a música, na verdade, assim, ela, assim como os meus filhos, ela
parte de mim, né? Eu comecei com música aos 6 anos de idade, fiz conservatório, busquei graduação nessa área. Eu acho que, assim, toda a minha carreira, ela foi voltada para música. E quando eu conheci o Chico Xavier, pequenininha, eu comecei a ver que mais do que uma carreira de música operística, clássica, era cantar para Deus, né? E esse Deus através do que eu acredito, que é a doutrina espírita. Então hoje, assim, 20 anos depois, eu já nem sei mais se a música me escolheu, se eu escolhi a música, ela é como um filho, ela faz parte do meu dia a dia. Desde a hora que eu acordo, eu canto e vou dormir cantando para os meus filhos. Acho que tudo está interligado à música. Se você leva uma mensagem através da música, não tem como dar errado. Grato por sua participação, Ana. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos, visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou trazer mais informações sobre arte e espiritualidade. Um ótimo final de semana e até segunda. Até segunda-feira, Celso Santos aí com arte e espiritualidade. A Secretaria do Trabalho da Prefeitura de Guarulhos prorrogou até o próximo dia 31 o prazo para cadastramento de artesãos. O chamamento público tem como objetivo identificar e formar o grupo que participará da elaboração do regime interno para disciplinar a utilização dos espaços públicos, condições de funcionamento e atuação na cidade. O cadastramento pode ser efetuado pessoalmente na Secretaria do Trabalho, que fica na Avenida Monteiro Lobato 734, no Macedo, no anexo ao Adamastor. Precisa levar aí cópia original do RG, CPF, comprovante de endereço, e o horário é das 9 às 16 horas. E o médium João Berbel estará em São Paulo nos dias 18 e 19 de fevereiro. No domingo, dia 18, na Casa Mamãe Clori, em São Bernardo do Campo, na região do ABC. E na segunda-feira, dia 19, é no Anfiteatro de Lísias, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, no Picanço, em Guarulhos. E aí é necessário ligar para obter mais informações e garantir a sua presença no dia 19. 0 Operadora 11 2456 7109 é o telefone para você entrar em contato. A entrada estará liberada a partir das 7h30 do dia 19. O que é ser médium na visão espírita, Dilson? Mediunidade é um instrumento maravilhoso, né, a ser utilizado e que, dentro da visão da doutrina espírita, é uma ferramenta de trabalho que precisa ser utilizada de uma forma correta, de uma forma bem estudada, porque vai exigir do médium um comportamento moral, um aprimoramento moral cada vez melhor. Vamos recordar que Chico, quando ia começar o seu trabalho lá em Pedro Leopoldo e teve o primeiro contato com Emmanuel, diz ao Chico que se utilizaria dele naquele trabalho. Mas o que é que eu preciso fazer? Perguntou Chico. E aí vamos recordar que Emmanuel diz: é necessário que você tenha disciplina. Segundo ponto, disciplina. E terceiro ponto, disciplina. Então o médium, dentro da visão espírita, ele precisa ter disciplina. E disciplina abarca rigorosamente tudo. É preciso que ele tenha disciplina no estudo. É preciso que ele tenha uma disciplina boa na sua atividade pessoal, que ele busque aprimorar-se em todos os instantes, porque, afinal de contas, o médium é como aquele que vai, num combate, ele vai à frente. É ele que tem o contato com a espiritualidade. Então é necessário que ele tenha, nesse contato com a espiritualidade, condições, sim, de mostrar ao espírito, o espírito sentir que está ali uma pessoa que tem bons propósitos. Um bom instrumento. Um bom instrumento, um instrumento afiado, preparado para fazer um belo trabalho. Porque se ele não tiver essa condição, começa, ao invés de ocorrer a aproximação do espírito, acontece o rechaçamento do espírito. Então, dentro da doutrina, nenhum médium conseguiria fazer
um bom trabalho se ele não buscar, antes de tudo, ser cada vez melhor espiritualmente falando. Entendi. Um médium de cura, ele tem uma missão maior do que outros médiums, por exemplo, ou não? Não, não vejo assim. Não vejo. Vamos fazer uma analogia. Dentro de uma casa espírita, qual o trabalho mais importante? Colocar água no copinho ou fazer a palestra? Às vezes a pessoa se sente muito mais acolhida ao ver uma pessoa com toda simplicidade, com toda boa vontade, preenchendo os copinhos com água. Às vezes a lição está ali que ele precisava. Então eu não costumo separar. Todos os trabalhos são importantes. Todos estão, na minha visão, dentro do mesmo nível. Que seria, né? De nós sem a aguinha ali. Sem depois. aguinha. Todo trabalho é importante, né, nessa questão. Vamos dar o resultado do sorteio? Já Vamos lá. temos aqui os sorteados de hoje, né? Parabéns aí pra você que participou. Obrigada pela sua participação. Já vai levar cada uma dessas pessoas que eu falar aqui um par de ingressos, né? A Margarida Pérez do Ipiranga. Parabéns, Margarida. Aí, hein? Legal, vai assistir a peça. A Vilma Paz Mauriz de São Miguel Paulista. Parabéns a você também. E Valdeci Justiça, Ponte Grande, Guarulhos. É isso aí, parabéns a todos. Parabéns. O nome estará lá na portaria, né? É. Só apresentar aí o documento de identificação. Isso aí. Vamos com a Eliette, dá tempo, né? Eliette Ribeiro entrevistou a voluntária Zilda, ela é do CVV Guarulhos e fala sobre a nova linha 188. Vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. Em setembro de 2015, começou o atendimento pelo número 188, primeiro número sem custo de ligação para a prevenção do suicídio. E após a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Centro de Valorização da Vida e o Ministério da Saúde, a Anatel publicou o ato de autorização número 9.623, estabelecendo que a partir do dia 30 de setembro de 2017, o funcionamento do número 188 iniciou a ampliação da área de cobertura para boa parte de todo o território nacional por fases. E para conversar conosco sobre este assunto, estamos em contato com a Zilda, que é do CVV, Centro de Valorização da Vida de Guarulhos. Ela que é voluntária e traz novidades aqui para o nosso município de Guarulhos. Zilda, já há novidades aí para o funcionamento do 188 aqui em nossa cidade? Eu quero mandar aí meus votos de um bom ano para todos os ouvintes. Sim, a gente começou o ano já com algumas novidades. Nós estamos na última fase da implantação do número 188 aqui no posto de Guarulhos. Até o final do mês já estaremos atendendo pelo 188, que será uma ligação gratuita. As pessoas que ligarem, elas não mais pagarão a ligação para o CVV. E outra coisa importante também é que quando a pessoa liga, já existe uma busca automática para um telefone desocupado que pode ocorrer em qualquer bairro de São Paulo ou até em outro estado. Ela vai fazer uma busca captando uma linha desocupada. Então, os atendimentos serão mais eficazes. Muito legal, Zilda. E atualmente são 16 estados do Brasil que já são contemplados. Tem Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e também o Distrito Federal. E Zilda, o que vai representar aí o funcionamento do 188 aqui no município de Guarulhos? Olha, Eliette, a gente acredita que isso vai melhorar muito a divulgação do nosso trabalho, porque, infelizmente, algumas pessoas nem buscavam o trabalho, porque a gente sabe da situação financeira de muitos, né? Então, para alguns, pagar esse custo ficava um pouco caro. E, às vezes, também a pessoa ligava o telefone ocupado, se a gente faz algum atendimento que se demora um pouco, o telefone está ocupado. E agora, ela ligando no 188, vai cair, como eu disse, num número desocupado. Então, isso amplia a possibilidade da pessoa poder ser atendida naquele momento que ela precisa. Porque a gente sabe que quando a angústia aperta, aquele sofrimento que a gente está vivendo naquele momento, não pode esperar às vezes, né, Eliette? Então, isso faz com que
a gente se sinta mais seguro nesse sentido de oferecer realmente um trabalho que a pessoa possa usar naquele momento da necessidade. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Vamos embora já, né? Vamos embora já. Tchau. Encerrando. Obrigada, Dilson. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Cláudio. Que isso, gratidão. E um abraço a todos que estiveram conosco. Com certeza. Um abraço para você. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.